Olá, bem-vindas, bem-vindos aqui no nosso podcast Viva com Paixão. E hoje a gente tem várias questões interessantes para poder colocar em discussão. A primeira é: para que serve o processo terapêutico? Quando você começa um processo terapêutico, significa que você vai curar, vai se curar, né? Se curar de quê? O, o que é, né, esse processo terapêutico? O que acontece dentro do processo terapêutico que ajuda você a se curar, a viver melhor com você mesmo, com os outros ao seu redor, com o mundo? Então, é isso que a gente vai falar hoje aqui, tá bom? Então, vamos lá. Estão prontas, Juliana e Renata, para a nossa Vamos lá. conversa? Então, vamos. Bom, né? Hum, Um tema interessante para a gente bater um papo e a gente conseguir concluir algumas coisas, né? Porque essa pergunta, o que buscamos no processo terapêutico? Essa cura. A cura é extirpar o mal-estar que existe dentro de você? Ou essa cura é se entender dentro do processo terapêutico para enxergar o que te realmente traz o mal-estar, né? São duas perguntas diferentes, porque às vezes a gente, na nossa ansiedade, né, todas nós temos isso, a gente quer resolver o problema. Resolver o problema é como se a gente quisesse tirar aquela situação incômoda da nossa vida. Essa é a finalidade do processo terapêutico? Ou a finalidade do processo terapêutico é entrarmos mesmo nesse lugar de investigar o que faz com que nós nos sentimos, com que nós nos sintamos mal. O que está gerando a angústia? O que está gerando o conflito? Né? uhum, E em muitos lugares a gente vai chegando, observando isso com o tempo. E a gente começa a ver que o processo terapêutico, ele é um caminhar, né? Ele não é um resultado imediato de quando a gente enxerga onde está localizado o conflito e resolve ele. Ele não se resolve por si próprio a partir do conhecimento que a gente tem a partir disso, né? Ele vai se desenvolvendo, esse entendimento ele vai se desenvolvendo a partir do momento que nós nos colocamos a serviço dessa intenção de investigar, compromissadas a entender por que isso vem para a gente, por que temos aquela relação difícil para lidar, por que temos uma tristeza que sempre está presente, porque temos um conflito numa relação que nunca se acaba. Então, acho que entender os motivos, as razões e, óbvio, retornar um pouco à nossa criança para entender hoje os efeitos na fase adulta, fazem parte desse processo terapêutico, né, Rê? Como é que você Uhum. enxerga Enquanto isso? você ia falando aí, Ju, você usou em vários momentos a palavra resolver. Eu não sei se eu já compartilhei isso aqui nos nossos podcasts, mas se a gente pegar a palavra resolver, eu até fiz o desenho dela aqui, eu vou mostrar já já, mas antes eu vou explicar. A palavra resolver, ela é resolver. Se a gente pega o sol, aí eu até desenhei aqui o sol e coloquei os raios. E a gente pega a sílaba rever, a gente hum. está revendo a história do outro sob uma nova luz, sob uma nova ótica e uma nova perspectiva. E aí eu fiz aqui o desenho, que eu não sei se vai ficar visível, Tô mas vendo. eu usei a Muito palavra legal. resolver, coloquei o sol no sol e Aham. liguei o rever. E é exatamente isso. A gente está num processo, né? Quando a gente entra num setting terapêutico com o nosso cliente, a gente vai escutar a história dele, que ele sabe contar muito bem, porque ele já sabe a história dele de cor e salteado.
Uhum. Mas a gente vai, junto com ele, trazer uma nova perspectiva a partir de perguntas, de experimentações, de sensações, né? É, de observações que ele faz sobre ele próprio, das sensações corporais, né? Então ele vai rever sob uma nova luz. E claro que a cura, né? Que a gente chama de cura dentro de um processo terapêutico, eu entrar e sair 100% zerado de tudo aquilo que eu trouxe? E claro que não, né? Dentro de um processo terapêutico, a gente sempre vai ter questões a serem trabalhadas, afinal de contas, somos seres em processo de transformação ininterrupta. Então, a gente Uhum. sempre vai ter algo Nossa. a ser trabalhado, né? Mas, quando a gente entra num processo terapêutico e ao longo do processo a gente começa a perceber que a gente começa a ter respostas diferentes daquelas que a gente antes tinha sobre o mesmo fato, a gente pode dizer que especificamente para aquele pequena pecinha do nosso grande quebra-cabeça tem um processo de cura, Uhum. né? Tem um processo de cura que não se encerra, ele está sempre sendo ressignificado, que é um novo significado sob uma mesma perspectiva, que antes já existia e que agora, a partir de todos esses olhares e da ajuda de um processo terapêutico que me conecta com o meu passado, que me conecta com as minhas sensações corporais, que me falam muitas coisas, eu consigo ter novas percepções. E isso é dar um novo significado à minha história. Uhum. E Hum. é, você já terminou? Posso Sim, sim, acrescentar umas coisinhas aqui que eu sim, achei sim, muito, sim. muito legal que vocês duas falaram, assim, muito pertinente e interessante. E junto com esse ressignificar, né? Se a gente pensa também naquela janela, de tolerância da gente. Então, vamos explicar bem sucintamente que é essa janela de tolerância. Então, alguém fez uma coisa lá, ao invés de você ir lá e pá, dar aquela reação, né? Você tem o trabalho no processo terapêutico é aumentando essa janela de tolerância para que quando aconteça uma coisa fora de você, né, você não tenha uma reação imediata, você possa olhar aquilo e falar, você analisa, e aí você está ao mesmo tempo gerenciando as suas emoções para não reagir, né, naquela hora, na velocidade da luz, né? Então, vai se criando esse espaço cada vez maior na janela de tolerância para justamente ajudar você a conviver com as pessoas ao seu redor, a construir relacionamentos em que você não se sente culpada por uma coisa que você fez, ou que você possa respeitar o seu limite, o limite do outro, e aí entra sendo autêntica com você, né? Colocando limites saudáveis em algumas relações, né? Enfim, eu acho que abre um leque de ferramentas, de opções que você pode utilizar nesses momentos que são difíceis, né? Como a Ju falou lá no começo, momentos que acontecem na vida da gente, e voltando um pouco na regulação e na corregulação, né? Que acontece com a gente enquanto a gente está interagindo com o outro, isso também, o processo terapêutico também atua no nível de sistema nervoso, né? Então a gente está regulando, porque desde que a gente está na barriga da nossa mãe, lá, que a gente não tem memória, mas as nossas células corporais, nosso corpo tem toda a memória, né? Então, de repente, acontece uma coisa que te remete para esse lugar de quando você era uma criança pequenininha, não tinha fala para contar agora o que que aconteceu, mas o seu corpo reage de uma certa forma. Então, o trabalho também com o sistema nervoso autônomo, né? Também vai ajudar você a não ter essa reação imediata, né? E a integrar, né, Carla, assim, complementando isso do sistema nervoso que Sim. você está falando, a Uhum. integrar todas essas
esses aspectos que denominam, que descrevem o fenômeno. Então, quando a gente está diante de um fato, de uma situação que a gente está narrando no processo terapêutico, né? A gente tem ali, para aquele mesmo fato, uma emoção, uma sensação corporal, uma crença, né? Um, um contexto, uma situação e um nível de perturbação. O quanto isso me perturba, de 0 a 10, quando eu penso nisso agora, né? Então, para todos os fatos, a gente tem esse conjunto de informações. E mesmo que esse fato não tenha, tenha acontecido no momento em que a gente não tinha uma linguagem verbal para expressar isso, o nosso sistema já armazenou essa informação. Ele vivenciou essa experiência, ele decodificou esse fato. Por isso que a gente consegue acessar essas emoções, esses fatos e ressignificar dentro de um processo terapêutico, mesmo quando ele aconteceu antes de você ter ali 2 anos de idade, que é quando a gente desenvolve o verbal, né, e consegue articular ali uma fala para contar uma historinha. Antes disso, a memória que a gente chama é memória implícita, mas o nosso sistema nervoso reconhece tudo isso. Yeah. Unindo aí essa questão que a Carla levantou, né, da janela de tolerância, com que a Rê complementa a respeito também, que você narrou, do sistema nervoso, né? A gente sabe que enquanto a gente é feto, enquanto a gente é criança, a gente não tem essa autorregulação e a gente está realmente no modo sobrevivência. Então, a gente é obrigado a desenvolver certos comportamentos para sobreviver aquele sistema que a gente está ali, justamente porque a gente não tem nada que a gente possa fazer a não ser responder através, numa situação de invalidação, de ter um comportamento para ser aceita, ou para chamar atenção e ser rebelde. E quando a gente, Adaptações. né, pode ir para um lado ou para o outro, né, cada um, ou para outros lados, né, sem querer fechar os caminhos, mas a Sim. gente acaba se colocando ali em estado realmente de sobrevivência. E é isso que a gente está falando sobre ser reativo na fase adulta. É quando a gente está aqui agora, numa relação de conflito que a gente tenha, que às vezes veio lá daquele lugar, ou uma relação de conflito que a gente fez na fase adulta, mas que nos remete àquele estado de sobrevivência enquanto éramos crianças ou mesmo um feto, e que acabamos reproduzindo o nosso comportamento de sobrevivência na fase adulta. Isso é responder com uma atitude sendo reativo àquilo. E é onde, né, o processo terapêutico entra, porque a gente sabe que naquela relação de conflito, conduzindo como a gente conduzia enquanto criança, né, reagindo àquilo na fúria, ou reagindo àquilo, se Na esquivando fuga. da relação, na fuga, você está reproduzindo aquele comportamento. E quando Yeah. você olha, observa e se vê nessa dinâmica que você mesmo acaba por si próprio reproduzindo, aí sim você pode dizer que você entrou realmente no processo, porque você escolhe não mais ter aquela atitude. É um aprendizado, né? Você, Acho que você escolhe ser realmente autêntica com os sentimentos que você hoje conhece a respeito de si própria. Uhum. Tudo muda. E aí eu acho que é o que a Rê falou, existe a cura nisso. O mal-estar, de repente, a tristeza, ela se desloca, ou o mal-estar, ele se desloca para o ser adulto. Ele sai do mal-estar, ele sai da tristeza da criança e ele vem se tomar corpo, consciente do processo que você viveu. Então, acho que a gente se apropria, né? A gente se apropria dessa pessoa que somos nós. Eu isso. acho que essa é a cura. É E libera o outro para ser quem o ele que é. ele quiser ser.
A coisa É, linda ou a coisa horrível que ele é, né? é. Eu acho que aí é por isso que eu falo do processo de aprendizado, né? Quando você estava falando, né, Ju, além do processo terapêutico, é um processo de aprendizado, porque aquela tristeza, né? Usando como exemplo a tristeza que você falou, de repente a gente sente tristeza num relacionamento, né? E isso te remete, né? Mesmo que você não tenha consciência, né? O seu subconsciente te leva lá para aquele passado, te sequestra, né? Acho que eu gosto muito dessa analogia, Isso, te sequestra para o passado e te deixa lá. Aí você está interagindo aqui com o outro, mas você está aqui, ó, no que aconteceu lá atrás. exato. Então, tomar consciência disso não é que o lá atrás vai desaparecer, não, não desaparece, né? Mas você pode revisitar, mas você volta para cá e aí você interage com o outro. Atualiza. Isso, atualiza, né? Recalcula a rota, né? Foi para lá, mas Uhum. voltou para cá. Então, eu acho que nesse sentido é muito lindo, né? Né, eu olho isso como uma arte, assim, né? Uma arte que a pessoa pode É Isso é o uma processo arte. terapêutico. fazer isso por ela mesma e viver melhor, e se entender melhor, entender o outro melhor, se posicionar melhor no mundo, né? Sem ficar reagindo, criando encrenca, né? Achando que a vida é terrível, todo mundo faz coisa ruim para mim, né? Então, é um degrauzinho, né? Que a gente estava conversando antes, né? O processo terapêutico é você sobe o degrauzinho, aí você olha ali, né? Daqui a pouco você sobe mais um, aí a vista vai melhorando, né? E aí você vai subindo. Quando é que vai, onde vai chegar, né? Qual é a altura? A gente não sabe, porque a nossa vida O tem grande limite. barato é o caminho, né? O grande barato é o caminho. É o É o caminho, É o caminhar. caminho. É ir se é o descobrindo caminho. ponto a ponto. Aí, Fascinante, E fascinante. quanto mais alto, mais leve. exato. Isso. Menos amarras, menos dependência, menos necessidades do outro, tá tudo em você. Menos cabeção, né? Que a gente estava falando também desse tema, Menos menos ficar aqui cabeção, no cabeção, mais né? emoção, mais sensação. Mais presença, né? Isso. Ai, Muito bom. maravilha, muito bom. Nossa, fiquei bem. Ai, daquela. Que delícia, né? Com poder ver isso, conversar sobre isso, colocar, né, para quem está nos escutando, né? E para saber que tem possibilidades, né? Milhões de possibilidades lá que podem ser exploradas, que pode ajudar a cada um de nós viver melhor aqui, né, nessa terra, né? Então, a gente quer encerrar hoje e eu gostaria de anunciar aqui, né, que a gente tem um projeto social, atendimento terapêutico individual, mas devido às vagas, né, estarem já preenchidas agora, a gente tem uma lista de espera, então a gente decidiu criar um grupo, né, no projeto social, um grupo de atendimento terapêutico, né, com os mesmos cuidados, né, que a gente tem no atendimento terapêutico, para poder proporcionar para as mulheres que estão entrando em contato, estão em interesse de ter esse atendimento, poder ir realizando atendimento em grupo, né? Então, se você tem interesse, você entra em contato com a gente através do Viva Compaixão lá no Instagram, na nossa conta do Instagram, né? Viva Compaixão, ou você pode conectar através do canal do YouTube, deixar um comentário lá, aqui no Spotify pode deixar um comentário também, tá bom? Então, por hoje era isso que a gente queria trazer e a gente se vê no próximo episódio.